Olá, esse é o último vídeo da unidade 3, que seria o aconselhamento cristão para questões de saúde. Vimos aqui como o conselheiro deve se portar num hospital, como o conselheiro deve falar com a pessoa que está em estado terminal de doença, como o conselheiro deve se portar com a pessoa enlutada, com as crianças, com a depressão, com os vícios e também com o suicídio. Mas temos diversos outros distúrbios mentais, que é o que nós vamos conversar um pouquinho com vocês agora. Segundo Fraisen, 2000, página 210, uma em cada 3 pessoas terá pelo menos um episódio de transtorno mental no decorrer de sua vida. Com certeza, esse autor não colocou essa citação à toa, com certeza ele deve ter feito muitos estudos para afirmar isso. Então, isso é muito sério. Uma em cada 3 pessoas terá pelo menos um episódio de transtorno mental no decorrer da sua vida. Assim, numa igreja, considerando o número de membros ativos, um grande número de pessoas pode sofrer, em algum momento, com um distúrbio mental. Criticar, cobrar, julgar não resolve. Tais distúrbios não são produtos de falta de fé. Então, muito interessante também aqui o que o autor coloca: criticar, cobrar, julgar não resolve. Tais distúrbios não são produtos de falta de fé. Como falamos lá no caso da depressão, que também não é falta de fé. É algum distúrbio, às vezes até passou por uma crise mal resolvida, e desencadeia para um distúrbio. Esse julgamento de cobrar e dizer que isso é falta de fé é redução do problema. O problema fica pequenininho, é uma forma de reduzir esse problema. O acompanhamento desses casos deve ser feito com amor e compreensão. Aí também a gente tem que dizer aqui para vocês que a gente pode encontrar os mais variados tipos de distúrbios mentais, tanto dentro de uma comunidade cristã, como fora. Então, nós temos a esquizofrenia, transtorno bipolar, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC, ansiedade generalizada, fobias, borderline, antissociabilidade e vários outros. O conselheiro cristão ele pode oferecer ajuda em todos esses casos. Fraisen fala o seguinte no livro, Fraisen 2000, na página 239. O conselheiro pastoral está naturalmente inserido no contexto social das pessoas e isto lhe confere uma posição privilegiada e de destaque, porque esse conselheiro pastoral, esse conselheiro cristão, ele consegue andar por diversos caminhos, ele está inserido nesse contexto. Ele está envolvido nas crises de vida dos membros de sua igreja e, concomitantemente, com seus parentes, amigos e vizinhos.
nos casamentos, nos nascimentos, nas doenças, e mesmo em tragédias e desolações, o conselheiro pastoral faz parte da vida das pessoas porque ele está lá, em tudo ele está. No momento de emoção, no momento de felicidade, ele está. No momento de desolação, ele está. No momento de crise, ele está. No momento de luto, ele está. Esse conselheiro pastoral, ele transita por todas as vias da comunidade a qual ele frequenta. Ele possui o crédito das pessoas, a confiança, e já dispõe de abertura para tratar de questões pessoais. Então, esse conselheiro, ele consegue chegar para um membro da família e conversar sobre alguma pessoa que ele vê que está passando por algum problema. Assim, ele está em posição especial também para ajudar em casos de doença mental. Portanto, sem considerar o tratamento médico necessário, quando se faz necessário, o pastor pode, com seu conhecimento e neutralidade, auxiliar a pessoa com algum transtorno mental e também sua família, suprimindo as lacunas espirituais que possam surgir. Então, de todas aquelas fobias que falamos ali anteriormente, daqueles distúrbios, aliás, distúrbios mentais, esquizofrenia, transtorno bipolar, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, toque, ansiedade. Então, o pastor, esse aconselhador pastoral, ele está naquela comunidade, ele consegue perceber esses distúrbios. E ele pode auxiliar não só esse indivíduo, e quando for uma questão médica, como já falamos várias vezes, esse aconselhador, então, encaminhar para esse especialista, quando ele perceber algo, encaminhar para um especialista, e como diz aqui, muito importante, que esse aconselhador cristão, ele vai dar o suporte à família, porque às vezes a família não sabe como lidar com aquele distúrbio mental. Um transtorno bipolar, por exemplo. Então, esse aconselhador cristão, ele vai tá ali, ele vai dar suporte. Esses familiares vão se sentir amados, vão se sentir apoiados, porque tem alguém ali para colaborar com eles. Aqui, mais um pedacinho de frase em que diz que o aconselhador cristão pode ajudar auxiliando a pessoa a encarar a realidade, a adaptar-se e ajustar-se, a controlar seus medos, a considerar as outras pessoas, a refrear sua hostilidade e a compreender e amar em todas as circunstâncias. Então, o aconselhador cristão, ele pode também ajudar nisso, fazer com que esse indivíduo encare a realidade e aprender a amar em todas as circunstâncias. Aqui deixamos uma recomendação de leitura, que seria O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, de Andrew Solomon, de 2000. Ali seria uma literatura, uma leitura extremamente interessante, que vai abordar um caso de depressão, como ele foi tratado. Então, é o que tínhamos para hoje. Acabamos aqui a unidade 3, e a unidade 4 vamos tratar de aconselhamento para questões contemporâneas. Até lá, pessoal, e até a próxima aula.